Câncer. A data serve para conscientizar sobre os cuidados de prevenção da segunda doença que mais mata pessoas em todo o mundo. Ana Rebeca Passos está de volta ao vivo. Ana, o que é que a gente precisa ficar atento, né, quando o assunto é o câncer? Oi, Renata, de volta aqui no Manhã Cidade. Aos hábitos, a gente sempre traz aqui esse assunto, né? Cuidar da saúde é fundamental. E os nossos hábitos, não é, quando eles são saudáveis, e aí vem na questão da atividade física, de uma boa alimentação, não é, de uma rotina de exames, aquele famoso check-up que a gente tem que fazer ao longo do ano, tudo isso influencia. A gente também não pode esquecer, não é, Renata, e para quem nos acompanha neste momento, o fator hereditário, né, a genética. Também contribui, mas, de acordo com os especialistas, quando você leva uma vida saudável, né, você já está ajudando aí a prevenir diversos tipos de doença, né, no seu organismo. E como você bem disse, é a segunda maior causa de morte no mundo, é o câncer, tá? A primeira causa, né, são as doenças cardiovasculares, ou seja, tem trazido uma grande preocupação porque os casos de diversos tipos de cânceres estão surgindo e tem preocupado bastante a classe médica, não é? E um dia como esse, como hoje, vem para alertar, para conscientizar as pessoas a realmente atentarem para a sua saúde. A gente bate um papo agora com uma oncologista para te explicar, não é, dados também e como você pode melhorar a qualidade de vida e evitar esses tipos de doença. Para ficar aqui só um alerta, você sabia que o tabagismo tem relação com 10 tipos de câncer? Isso mesmo, só o tabagismo, tá? Só para quem fuma. Já tem relação aí com 10 tipos de câncer. Vamos entender um pouquinho. E a gente conversa agora com Paloma Porto, que é oncologista. Doutora, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. É muito importante que a gente fale sobre esse assunto no dia de hoje, né? Dia Mundial de Combate ao Câncer. Mas a pergunta que eu lhe faço é, tem como prevenir para que as pessoas não venham a passar por esse tipo de situação, sabendo disso, né? Que é a segunda maior doença que mais mata no mundo? Bom dia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Sim, nós temos sim como ter medidas de prevenção, né, que a gente vai falar sobre isso, mas assim, antes eu queria falar um pouquinho da importância, né, do Dia Mundial do Combate ao Câncer, que é principalmente para aumentar a conscientização e a educação sobre essa doença, né, como você falou, corresponde à primeira e em alguns países a primeira, e aqui no Brasil como a segunda causa de mortalidade. E esses casos vêm aumentando com o passar dos anos. Então, a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, alerta para um aumento de até 77% dos casos até o ano 2050. E o que a gente pode fazer para prevenir? Como você mesmo falou, a gente precisa realmente mudar nossos hábitos, porque as causas do aumento vêm em decorrência do envelhecimento da população, a mudança do comportamento, do ambiente, na dieta, a exposição a ambientes poluídos, que favorecem, né, o aumento de incidência e, consequentemente, mortalidade. Então, a gente pode prevenir com uma dieta mais saudável, com aumento de ingesta de frutas, verduras, fibras, redução da ingesta de carne vermelha, alimentos ultraprocessados, industrializados, cessação do tabagismo, né, que o tabagismo, o uso do cigarro, é responsável por mais de 10 tipos de câncer. Então, assim, cessar realmente o tabagismo para prevenir o câncer, redução também do consumo de bebidas alcoólicas, realizar atividade física regular, proteção contra a exposição solar e também a vacinação, que pode prevenir contra alguns tipos de câncer, principalmente a vacina da hepatite B e do vírus do HPV. Então essa prevenção já tem que começar nos primeiros dias de vida, doutora? Exatamente, nos primeiros dias de vida. A gente sabe que o aleitamento materno, a amamentação até os 6 meses é um fator protetor tanto para a mulher que amamenta, quanto para o bebê que tem dados que dizem que ele vai ter uma alimentação mais saudável, diminuir a incidência de obesidade na infância, então, e também com os hábitos alimentares desde criança, né? A gente precisa se alimentar bem como adulto para ser o exemplo para as crianças na mesa de consumo de frutas, verduras, não comprar alimentos industrializados, ultraprocessados ou reduzir ao máximo esse consumo, a compra, ter esses alimentos expostos às crianças desde cedo. Agora, a gente tem como explicar para esse ouvinte que, por exemplo, mesmo com uma vida muito regrada, com hábitos saudáveis, mas a gente não pode deixar de lado a questão da genética, da idade. Isso pode influenciar para se ter um câncer?
Exatamente, pode sim. A gente sabe que aproximadamente 5 a 10% dos casos de câncer são hereditários, ou seja, passado de gerações, dos avós, pais para os filhos. E 90% é esporádico, ou seja, com esses fatores ambientais que a gente já citou. Então é importante a gente atentar para isso, né, quando você tem um acompanhamento médico regular, porque o seu médico, o seu clínico, ou no caso da mulher, o ginecologista, é capaz de identificar outros fatores, né, familiares de câncer para poder intervir de forma mais precoce. E também na população como um todo tem os métodos de rastreio, né? São exames que a gente pode fazer de forma precoce para a gente identificar o câncer no estágio inicial, onde o tratamento é mais eficaz e, consequentemente, reduzir a incidência da mortalidade. Agora, é interessante, doutora, reforçar a questão de uma rotina, não é, de exames médicos, não é, fazer realmente aquele check-up anual, dizer o que está acontecendo com você, uma manchinha que aparece no seu corpo, relatar isso para o médico? E sim, é muito importante, principalmente nos casos desses cânceres que a gente consegue detectar de forma inicial e fazer um tratamento mais eficaz, como o câncer de mama, né, fazer a mamografia, o ultrassom, o câncer de colo de útero, realizar o exame preventivo, o câncer de pulmão para aqueles pacientes que têm uma alta carga tabágica, ou seja, que fumam há muito tempo, também pode ser rastreado com uma tomografia de pulmão com baixa dosagem de radiação, câncer de próstata, entre outros, né, que vai depender da avaliação médica de como você se sente, né, e você também falar para o médico exatamente todos os seus sintomas, o que é que mudou no seu corpo, observar, como você falou, a manchinha na pele, ou um sangramento irregular, ou uma tosse que não passa, ou está perdendo peso de forma importante, sem estar fazendo nada para que esteja perdendo todo esse peso. Então, sempre relatar ao seu médico os sintomas que vêm aparecendo, para poder que dessa forma ele possa identificar o melhor exame a ser feito nesse sentido. Ô, Paloma, para a gente poder encerrar o nosso bate-papo, né, nesse Dia Mundial de Combate ao Câncer, como realmente conscientizar as pessoas, né? Porque ações são realizadas, num dia como hoje, né? Várias entrevistas acontecem com profissionais médicos para levantar diversos alertas à população, e mesmo assim parece que a população ainda não atentou, não é, que é uma das doenças que mais mata, né? Como realmente conscientizar? É importante a população saber, né, que é uma doença muito, muito incidente, que está aumentando muito, os casos vêm aumentando muito mais do que décadas anteriores. Como a gente falou, a estimativa é de 77% de aumento até 2050, e a gente precisa fugir dessa estatística. Então, pensar nisso, pensar que você tem que cuidar da sua saúde, fazer atividade física, uma dieta regular, fazer medidas para que não surjam nenhum tipo de câncer, que você possa viver de forma mais saudável. E saber que não ter medo do diagnóstico, não ter medo de procurar ajuda, porque quanto mais precoce, quanto mais inicial esse câncer for identificado, altas taxas de cura. Sim, a gente pode falar em cura atualmente de câncer. Com a modernidade da medicina, a gente tem alcançado altas taxas de cura, principalmente nos estágios iniciais, com medicações modernas, tratamentos inovadores. Então, a gente precisa que a população se conscientize da importância de, o quanto antes, cuidar da sua saúde, procurar ajuda e não deixar passar nenhum sintoma. Muito bem, Paloma Porto, oncologista, obrigada, viu, pelas informações e orientações nessa data tão importante, né, que é de conscientização mesmo em relação ao combate ao câncer. Tenha um bom dia. Bom dia, foi um prazer, muito obrigada. Pronto, orientações importantíssimas, não é, da médica. E aí eu vou agora trazer, para não ficar a curiosidade, quais são os tipos de câncer que tem relação com o tabagismo. Todo mundo já pensa, o câncer de pulmão, né? Não só ele, tá? Entre ele, o mais associado a essa prática, né, que é o tabagismo, tem o câncer de faringe, laringe, pâncreas, fígado, boca, rim e também o aparelho urinário, ou seja, só esse hábito, né, esse vício, na verdade, que é a questão de fumar, pode trazer diversas situações, diversas consequências no seu organismo, e só são esses 10, tá, que eu citei, tipos de câncer aqui que estão relacionados ao tabagismo. Mas aí você tem a questão do sedentarismo, a alimentação, né, totalmente fora de uma dieta saudável. Então, tudo isso pode contribuir, né, para que você, no futuro, desenvolva um tipo de câncer. Então, é o cuidado com a pele, o cuidado realmente com você num todo, né, Renata? Então, no dia de hoje, realmente é para a gente bater na tecla que uma vida saudável vale muito a pena.
Obrigada, Ana. E a gente reforça também a atividade física e a alimentação para todas as doenças, né? Todos os profissionais, quando vêm falar aqui de alguma doença, sempre deixam esse recadinho, tá? Atividade física, alimentação saudável, já dá uma ajudada grande. 10h20, agora sim, vamos ao que